E estou aqui diretamente do Estúdio 2 da Rádio 98 FM. Aqui no Estúdio 2, ali é o Estúdio 1, onde está aqui de costas o Magnus Alves com o programa Fala Tudo Mossoró. Ali na mesa de som, Lucas, meu brother, o nosso querido Lucas, meu brother. Bom, lá está acontecendo ao vivo o programa Fala Tudo Mossoró aqui na Rádio 98.7 FM Mossoró. E venho trazendo mais uma informação aqui para você, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, que ela nos passou. Teve um encontro aqui em Mossoró, no caso de jovens, para praticar algo que está aí destruindo os jovens aqui da cidade, enfim, aqui do Brasil. Eles se reúnem para empinar motos, para competir quem empina mais motos por tanto tempo, enfim. O famoso racha, ou aqui no Nordeste é conhecido como grau. Bairro Bela Vista, aqui na cidade de Mossoró, numa avenida por detrás do Shopping Partagem, 5 jovens empinando motos se acidentaram. Um deles teve uma fratura exposta numa perna, o outro, fratura exposta em 2 pernas, 5 jovens feridos. A Polícia Rodoviária Estadual apreendeu as 5 motos. Esses 5 jovens feridos foram todos encaminhados através da ambulância do SAMU, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, para o Hospital Regional Tarcísio Maia. Soubemos até que um desses jovens que fraturou uma das pernas, ele já tinha acabado semana antes de tirar o ferro da perna, e aí voltou para o hospital. Entrevistamos o Major Emerson, ele que é comandante da Polícia Rodoviária Estadual, e conversamos com ele a respeito desse racha, a respeito desses jovens, e inclusive ele deixa um recado no final da entrevista para esses jovens que estão aí nas ruas empinando motos e se destruindo, né, se machucando. Bom, fique agora com a entrevista com o Major Emerson. Polícia Rodoviária Estadual, mais um caso de um acidente de trânsito, só que dessa vez provocado por um racha que foi realizado ali na região do Bela Vista. O que é que a polícia tem a dizer a respeito desse caso? Bom dia, satisfação recebê-los aqui novamente na nossa unidade. As guarnições, tanto do policiamento de trânsito quanto do policiamento ostensivo geral, receberam informações através do CIOSP, de um interessado, que estava ocorrendo uma disputa, um racha, né? E também demonstração de perícia naquela localidade. As guarnições, elas foram deslocadas até o local. Quando chegaram ao local, fizeram um cerco, o acidente já tinha ocorrido. E aí a maioria dos condutores, aqueles que ainda se encontravam no local, conseguiram se evadir. Alguns que estavam ainda no local, que não conseguiram se evadir, tentaram almisiar as motocicletas dentro do mato, mas foram localizadas, e todas que foram localizadas foram apreendidas e recolhidas para cá, para a 2ª CPRV. Inclusive, o que é que a lei diz a respeito desse tipo de conduta? A lei é clara, se configura como crime de trânsito, inclusive passível de detenção de 6 meses a 3 anos, e em casos mais graves de 3 a 6 anos, né? Fora as multas, fora todos os procedimentos administrativos de cassação do direito de dirigir ou suspensão. Então, é triste ver assim a juventude, né, se deslocar seus esforços para esse tipo de atividade, né, improdutiva, que só traz esse tipo de consequência. O mais triste ainda, Vitor, é nós verificarmos que alguns entes públicos, algumas prefeituras, através das suas secretarias de cultura e de esporte, incentivando a prática desse tipo de coisa, como é o grau, né? O grau é simplesmente você fazer uma competição de empinar motocicletas. Tudo isso sem os equipamentos adequados, sem as motocicletas adequadas, né? Sem existir uma confederação. Não existe uma confederação esportiva de grau, como é o motocross, que não deixa de ser um esporte perigoso, mas que é feito tudo dentro da legalidade, as pessoas participam de um treinamento, os equipamentos são adequados. Então nós ficamos entristecidos em tomar conhecimento de que algumas prefeituras do estado do Rio Grande do Norte incentivam esse tipo de prática, dizendo que isso aí é uma reivindicação da juventude.
é lamentável. Comandante, além de ser um crime, é também um risco à própria vida humana. Nesse último que ocorreu, inclusive, pessoas foram hospitalizadas. Exatamente, é o que eu falei, né? É um tipo de atividade sem as condições mínimas de segurança, né? Muitos condutores ali, possivelmente sem até a habilitação, que fazem esse tipo de conduta, é o que eu estou dizendo, se configura crime de trânsito. E o pior ainda, Edinardo, é quando, em decorrência disso aí, um cidadão que não tem nada a ver com isso sofre as consequências desse ato criminoso. E provavelmente, Major, essa não foi a primeira vez que uma situação como essa, um racha como esse, acontece ali nas imediações ali do bairro Bela Vista. Adriane, as informações elas chegam, nós ficamos entristecidos em tomar conhecimento de que algumas prefeituras do estado do Rio Grande do Norte incentivam esse tipo de prática, dizendo que isso aí é uma reivindicação da juventude. É lamentável. Comandante, além de ser um crime, é também um risco à própria vida humana. Nesse último que ocorreu, inclusive, pessoas foram hospitalizadas. Exatamente, é o que eu falei, né? É um tipo de atividade sem as condições mínimas de segurança, né? Muitos condutores ali, possivelmente sem até a habilitação, que fazem esse tipo de conduta, é o que eu estou dizendo, se configura crime de trânsito. E o pior ainda, Edinardo, é quando, em decorrência disso aí, um cidadão que não tem nada a ver com isso sofre as consequências desse ato criminoso. E provavelmente, Major, essa não foi a primeira vez que uma situação como essa, um racha como esse, acontece ali nas imediações ali do bairro Bela Vista. Adriane, as informações elas chegam, né? Nós temos um patrulhamento, apesar do nosso efetivo não ser o ideal, nem as condições serem ideais. É muito difícil você sempre ter umas condições ideais e um efetivo ideal para trabalhar. Então nós trabalhamos na nossa capacidade máxima, né? Nós não deixamos de ser como uma empresa, nós temos uma capacidade específica de prestação de serviço. Nós não podemos extrapolar e fazer além do que nós já fazemos, porque estamos no limite. Mas as informações chegam, o patrulhamento ele acontece. O que ocorre é que as redes sociais, elas vêm tanto para o bem quanto para o mal, né? Nós temos aí pessoas que eventualmente vão até o local, verificam se está tendo patrulhamento das viaturas, né? E repassam, olha, hoje não dá certo não, tem polícia no local. E aí divulga, eles ficam buscando aí um dia mais adequado para proceder com esse tipo de coisa, que normalmente eles fazem, não demora muito tempo, eles fazem os rachas ali, a competição, e sabem que muito provavelmente alguém vai informar e rapidamente saem do local. Mas a gente vai buscar, né, dentro da nossa capacidade de fiscalização, intensificar o patrulhamento não só naquela região, mas em regiões também com características parecidas, para que a gente possa não só fazer a parte administrativa, mas fazer a condução dos responsáveis para a delegacia, para que o procedimento criminal seja realizado. Enquanto a devolução dos veículos que foram apreendidos? Os veículos que foram apreendidos, eles apresentam diversos tipos de irregularidades distintas, algumas iguais, outras distintas, e aí só serão liberados mediante a apresentação do requerimento do proprietário, isso aí com o Detran, né? Nós fazemos a apreensão, comunicamos ao Detran, e o Detran é quem é o órgão competente para fazer a liberação. Foram quantos veículos apreendidos? Foram 5 motocicletas apreendidas. Comandante, e quantas motocicletas se envolveram nesse acidente? Foi possível as guarnições apurarem no local? Pelo menos 4 das 5 motocicletas foram apreendidas, né? Aí existia uma dessas motos que apresentavam vestígios de danos, estava homiziada no matagal, junto com outra que estava, vamos dizer assim, intacta, mas com alterações de equipamentos também. E o acidente em si, envolveram quantas motocicletas? O acidente em si, é o que eu estou dizendo, provavelmente de 4 ou talvez até 5 motocicletas mesmo que nós conseguimos pegar. Major Emerson, e em relação a esses jovens que se acidentaram, a essa situação toda, o que o senhor tem a dizer para os jovens em relação a isso, para não praticarem? E outra coisa, que pode também atingir outra pessoa na rua, né? Exatamente, quando o que eu falei anteriormente, quando a imprudência, a imperícia, a negligência, ela afeta a vida de quem não tem nada a ver com isso, aí é que a situação fica mais triste, né? O camarada não tem nada a ver com aquela irresponsabilidade, aquele ato criminoso, e muitas vezes paga com sua própria vida. É uma inconsequência, é uma atitude
acima da irresponsabilidade. Essas pessoas deveriam trabalhar, ter como pena, né, administrativa também, trabalhar em macas de hospitais, né, fazendo a condução de pessoas lesionadas em acidentes de trânsito, porque talvez, conhecendo essa realidade, que com certeza eles não conhecem, e se conhecem, acham que não pode acontecer com eles, possivelmente a maioria deles mudaria o seu entendimento em relação à prática desse tipo de atividade. Fico por aqui, volto a qualquer momento com mais informações do setor policial, diretamente aqui de Mossoró, para você, ouvinte da Rádio 98, do programa Patrulha 98, das redes sociais, você ouvinte do YouTube, para que você fique bem informado. Por falar em YouTube, se inscreva aqui no canal, Pedrina Oliveira Repórter. Se inscreva para que essa reportagem chegue para mais e mais pessoas, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima notícia.